audio post-production by alphonic.com. Texto 2 do capítulo 6 do livro A União Consciente com Deus. Título: A Vida como Consciência. Um outro exemplo de vida como consciência é o T. Brown Loudon, que em 1931, com cerca de 80 anos, em um hotel na Pensilvânia, na cidade de Nova York. Os médicos que foram chamados enquanto ele ainda estava inconsciente disseram que ele não podia viver mais do que 2 horas. Quando foram feitas as radiografias, o diagnóstico foi que ninguém poderia viver por alguns minutos, e certamente não mais do que 2 horas com o coração nas condições em que se encontrava. Quando o Sr. Loudon recuperou a consciência, disseram-lhe que teria pouco tempo de vida e que deveria pôr os seus afazeres em ordem o mais rapidamente possível. A isto ele replicou: "Se tenho somente 2 horas, vou passá-las em minha escrivaninha terminando um trabalho importante." Com isso ele se levantou e no dia seguinte ainda continuava em sua escrivaninha trabalhando. Diversas vezes os médicos foram examiná-lo e a cada vez diziam que era um milagre, mas certamente ele não poderia prosseguir por mais 2 horas. Porém, apesar da previsão dos médicos, ele viveu e continuou a trabalhar durante cerca de mais de 20 anos, não tendo conhecido de novo um momento de doença. O seu caso foi o de um homem que viveu e trabalhou sem o que se conhece como um coração normal. Ele havia alcançado o lugar onde sabia que Deus é vida, e que a vida de Deus nada tem a ver com o que é chamado forma física. Quando Brown Loudon deixou esta vida, não foi por doença nem por acidente, mas apenas porque sentiu que tinha chegado à ocasião e ele tinha sido chamado para fazer algum outro trabalho. Ele se voltou para a secretária e disse: "Estou deixando você." E sem jamais ter tido um momento de doença, sentou-se e partiu. Ele tinha, então, mais de 97 anos de idade. Essas coisas são possíveis se, em sua consciência, a vida foi elevada acima do plano físico. Mas não pense por um minuto que um prático pode dar um tratamento e fazer uma pessoa ouvir sem ouvidos ou viver sem um coração. Nenhum prático, assim como nenhum médico pode fazer isso. Mas, se o prático capta este momento fugaz de vida como Deus, então já não há mais qualquer viver em um corpo ou através de um corpo. O corpo é, então, somente o veículo. A vida está dentro ou como consciência, e isso independe por completo do estado físico. Se você não está inclinado a aceitar as 2 experiências mencionadas como possíveis, ou se você é do tipo de pessoa que acredita apenas no que pode perceber com os seus sentidos físicos, isto é, se você nega a validade de experiências espirituais, então tente aceitar a teoria de que a vida e a consciência terminam no túmulo. Porque se a consciência e a vida não podem continuar separadas e a parte do que é conhecido como forma física, então, naturalmente, elas se extinguem no túmulo. O que você quiser acreditar depende da sua escolha. Você pode fazer essa escolha, mas, a menos que possa aceitar o que eu estou lhe dizendo, sua crença na imortalidade será fortemente abalada. Free audio post-production by alphonic.com.